Olá, roladores de dados de todo o planeta. Aqui quem fala é o Sérgio. E hoje estou mais uma vez com meu amigo Loureiro para falarmos de Tormenta 20. Fala aí, Loureiro. Fala aí, meu camarada, tudo bem? Mais uma vez, tamo aí junto. Mais uma contada de histórias pra galerinha aí do canal. Espero que goste, galera. Então, hoje vamos falar de Tribuque, Scarlet Talas, Hermos Púrpura e Kubar, né? Isso. Então, vamos começar, né? Essa brincadeirinha. Então, começando pelo Trebuque. Trebuque já foi um reino pertencente à facção do reinado. É o reino, na verdade, já foi não. É o reino originário da rainha imperatriz do reinado, Shivara Sharkblade. Há muito tempo, ela era rainha de Trebuch e ascendeu ao trono do reinado, mas durante a Guerra Artoniana, na qual ela estava desaparecida, quando ela estava em cativeiro, mas depois foi libertada, o reinado ficou sem liderança e Trebuch acabou um pouco largada com relação ao governo, à administração, e os nobres locais, né, o Conselho de Nobres Locais passou a governar com a ausência da Shivara. E, ao mesmo tempo, depois com a volta da Shivara, durante a guerra e tudo mais, mesmo assim, eles se sentiram um pouco abandonados, porque a Shivara deveria dar mais atenção à capital do reinado e aos reinos que tinham sido invadidos pela supremacia purista. Porque Trebuch ajudou na guerra, mas não teve suas terras invadidas. Então não sofreu os percalços da guerra, não teve população atacada e dizimada, não teve cidades destruídas. Então, bem ou mal, tinha uma economia relativamente razoável. E com isso, como a imperatriz começou a dar muito mais atenção aos outros reinos, os nobres de Trebuch se, se declararam independentes, se separaram do reinado, e hoje em dia não existe uma organização oficial que lidera Trebuch. Tanto que Trebuch hoje em dia nem é conhecido como um reino, é conhecido como os feudos de Trebuch. Basicamente são pequenos feudos, pequenos territórios, onde cada nobre lidera sobre as suas próprias leis, sobre as suas próprias normas, e eles só mantêm o status de Trebuch apenas como um pacto de aliança. Cada nobre controla sua terra, tem seus vassalos, não interfere no território do outro, às vezes rolando disputa entre um e outro, mas de uma forma geral tentam manter um, uma paz entre os feudos, e caso alguém que não seja de Trebuch ataque algum lugar, esses nobres, né, esses barões, condes, duques, se unem contra qualquer um que seja de fora de Trebuch. Então, não é bem uma organização oficial, são estados não, feudos independentes que se aliam em momentos de necessidade. O próximo reino que vamos falar é Scar-Chantalas. Esse é um reino problemático. Por quê? Antigamente, o território onde é ocupado de Scar-Chantalas, ele era, não sei sinceramente se ele era um reino ou se ele pertencia a um reino, mas a história original é o seguinte, que o grande dragão rei vermelho, Scar, chegou à região e declarou que aquela região inteira era o seu covil e que todos ali deveriam servi-lo e adorá-lo como um deus. E é assim que tem que ser feito, ou você será morto. E por algum motivo, que também não sabemos, possivelmente algum capricho do, do rei dragão, ele quis se juntar ao reinado. E é claro que o reinado aceitou a aliança com o rei dragão vermelho. Mas agora, depois da guerra artoniana,
E com a política fragilizada que o reinado ficou, Scar resolveu se retirar da facção, e agora é um reino independente, Scar Chantalas, e há muitos boatos sobre o reino. O primeiro é que Scar, ele está criando meio dragões. Se isso é verdade ou não, não sabemos ainda. Por hora é só lendas e especulações. É dito que a maioria dos outros dragões coloridos são obrigados a servir Scar, caso estejam dentro do território de Scar Chantalas, e o que a grande maioria não aceita. E quando você não aceita, eles te matam. Então, por isso que a maioria dos dragões que não é vermelho não entra muito no território de Scar Chantalas. E aí, como eu disse, há o grande temor de que o boato seja verdadeiro, que Scar está montando, criando, né, draconianos, meio dragões ou outros afins, e que isso possa um dia se virar contra o reinado. E o outro boato, que aparentemente parece ser verdade, é de que a Imperatriz, a Rainha Imperatriz Tivara Sharpblade, ela teve um filho bastardo quando era mais nova, e que aparentemente esse filho bastardo dela teve um caso com uma das filhas do Scar. E aí parece que é um boato que Scar tem um neto, que também é neto da Imperatriz Shivara Sharpblade. E que ele futuramente planeja usar isso para tomar o reinado para si, tentando pegar todo ou maior parte do continente de Arton como seu covil. Aparentemente esse boato é real, mas não sabemos o quão real ele é e se realmente é 100% real quando isso irá acontecer. Mas sabemos que Scar não toma decisões levianas. Ele é um grande estrategista, apesar de seu ego grande, e alguns dizem que se você souber massagear o ego dele, você consegue alguma coisa com o Rei Dragão, mas mesmo assim, não podemos negar que Scar é um ser extremamente inteligente e estrategista e meticuloso. Então, se esse reboato realmente for 100% verdade, o que tudo indica que talvez seja, futuramente Arton terá um problema em mãos. Mas vamos aguardar os próximos capítulos. Bom, o próximo reino que nós vamos falar é os Ermos Púrpura. Antigamente, ele era conhecido como União Púrpura. Por que esse nome diferenciado da maioria dos reinos? A maioria do continente de Arton, antigamente, antes de ser povoado pelo pessoal do reinado, ele era uma terra de bárbaros. Várias tribos bárbaras. E com a migração do pessoal do continente sul de Laminor, continente norte, Huronor, que acabou sendo rebatizado como Arton, houve guerra com as tribos, e muitas tribos deixaram de existir, e algumas foram empurradas de seu território mais para o interior. E a antiga União Púrpura, atual Ermos Púrpura, é exatamente isso. É um território que não é um reino, é apenas um território de várias tribos bárbaras vivendo ali dentro. Antigamente era conhecido como União Púrpura, pois havia um acordo que eles faziam parte do reinado, e havia um acordo onde todos os chefes tribais deveriam se unir e eleger um representante, não diria um líder, mas um representante perante o reinado. Então ele meio que funcionava como porta-voz desse território. Mas com a Guerra Artoniana, a União Púrpura se desfez, o território ainda permanece o mesmo, mas agora conhecido como Ermos Púrpura, pois cada tribo vive as suas leis
e não necessariamente elas são aliadas, mas elas vivem mais ou menos semelhante ao como eu descrevi no Esfeudo de Trebuch. Cada território tem sua lei, tem seu chefe, vivem em conflito entre eles, mas às vezes eles se unem quando alguém que não é da região dos Ermos Púrpura invade querendo controle. Então é um território completamente independente com diversas lideranças. Ainda criando seu. Criando não, desculpa. Ainda mantendo seus modos bárbaros. Alguns até beirando a civilização, mas a grande maioria em si é tribal e bárbaro. Bom, o último reino que nós vamos abordar hoje é Kubar. Kubar é o reino insular. É uma ilha ao sul de Arton, que fez parte também do reinado, mas pelo mesmo motivo que os outros, saiu do reinado depois da Guerra Artoniana, convencido também que o reinado era fraco, que o reinado foi permissivo com Yuden, e por isso que os puristas ascenderam ao poder e teve a Guerra Artoniana, e mais convencido ainda, quando ao final da guerra, Yuden se remodelou como supremacia purista. Isso deu mais voz a Kubar para sair do território do reinado e se tornar uma região independente. Kubar é uma região peculiar, porque é uma região temperada, quase tropical. E apesar de parecer que o seu povo é bárbaro, eles são completamente civilizados. Mas a sua cultura é diferenciada, porque eles têm uma cultura de tatuagens e ornamentos. E eles vivem montados em espécie de lagarto gigante. Eles usam um lagarto gigante como sua montaria. E aí, por eles serem muito, culturalmente falando, apreciadores de tatuagens e ornamentos, é muito comum você ver um cubariano com pouca vestimenta. Com vestes bem semelhantes de bárbaros, mas apenas porque eles estão mostrando as tatuagens do seu corpo. Porque eles acham isso belo e o que é belo não pode ser escondido. Então é muito comum você ver pouca roupa num cubariano. Sem contar também que é um território quente. E apesar disso, eles são extremamente civilizados. Seus filósofos são magos poderosíssimos. Então, quem falar que um cubariano é um bárbaro não conhece a cultura cubariana. Mas apesar deles terem saído do reinado, eles mantêm uma posição de neutralidade com relação às outras facções, por eles terem sido separados de qualquer reino, não fazer fronteira com ninguém, por eles serem uma ilha. Muitas vezes as outras facções, ou até mesmo reinos independentes, usam Kubar como local de reunião para acordos diplomáticos. Entendeu? Então, o reino de Kubar atualmente tem essa posição de manter a segurança de qualquer delegação, não importa qual seja, mas uma vez que é firmado de usar o solo de Kubar como local de reunião para um acordo diplomático, os cubarianos, uma vez que a delegação pisa em seu território, eles fazem de tudo para que não aconteça nenhuma briga entre as delegações e que impeça qualquer tipo de invasão que venha a prejudicar essa reunião. Eles prezam muito que esses acordos diplomáticos aconteçam. Uma vez fora do seu território, aí não é responsabilidade deles. Mas dentro de Kubar, eles fazem o possível para a diplomacia acontecer. E por isso que eles têm essa posição de local de reunião das outras facções e das reinos independentes. Alguns tensionam que o reinado, apesar de querer que Kubar volte, devido a essa posição de, entre aspas, local de reunião diplomático que o Kubar assumiu atualmente, muitos pensionam que mesmo que Kubar preze voltar para o reinado um dia futuramente, ele não volte por causa desse status que ele tem, de neutralidade e de prezar a diplomacia. Porque isso atualmente tem ajudado muito a evitar sérios conflitos entre as facções. Mas também não sabemos até quando
os conflitos serão evitados. Porque mais cedo ou mais tarde, possivelmente, acontecerá uma Segunda Guerra Otoniana. Quando? Não sabemos. Mas ela deve acontecer. E, galera, por hoje é só. Fechamos aqui alguns reinos de independência. Na outra semana vamos falar outras partes da história de Arton. E obrigado por nos ouvir mais uma vez. Com você, Sérgio. É isso aí. Então, galera, não se esqueça de curtir e compartilhar. Naqueles grupos que amam Tormenta e gostam de RPG nacional também. Não se esqueça de se inscrever no canal. É importante a sua inscrição. Estamos aí próximos de alcançar os 500 inscritos. Atualmente, a nossa missão aqui é chegar até o final do ano aos 1000 inscritos, finalmente. Quem sabe nós não conseguimos chegar até o final do ano até lá. E é isso, galera. Links na descrição do vídeo para você fazer suas compras no Amazon. Se você fizer suas compras no Amazon usando o link do Magias e Dragões, ajuda o projeto a continuar existindo. Obrigado ao Loureiro. Tamo junto, camarada. Sempre. É nóis. Acompanhe nossas transmissões ao vivo lá na plataforma roxa. E fui. Valeu, galera.